Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Alexandre Tomino. Hoje, em 2021, eu estou com 71 anos de idade. Um coroa bem lúcido. E sei usar essas máquinas o suficiente para lhe enviar este e-mail. Eu não digito pelo celular, pois o mesmo ainda é uma modernidade para mim. Porém, eu uso meu velho PC com o Windows 7 ainda. Certa vez, o meu neto o formatou e colocou o Windows 10. Bem, eu não me adaptei. E assim, voltei para a versão anterior do sistema operacional. A história que eu tenho para trazer hoje para o canal é bem longa. E digamos que também é um tanto violenta. Mas posso garantir que tudo é real. Então preparem a pipoca e vamos ao relato. Em 1980, eu, com 30 anos de idade, pertencia a um grupo evangélico, do qual não citarei o nome para não sujar a imagem desse grupo. Porém, o mesmo é muito conhecido por suas colônias de férias e acampamentos. No início dos anos 80, as coisas eram bem diferentes de hoje em dia. Não existia muita frescuragem e as coisas se resolviam na porrada ou na faca. Quando chegou o mês das férias, todos os jovens já estavam preparados para a colônia de férias daquele ano. Na época, eu morava na cidade de Palmeira, no Paraná, em um bairro chamado Colônia Uitmarçum. A Colônia Uitmarçum é um bairro formado por uma colônia de imigrantes alemães no município de Palmeira, na região dos Campos Gerais do Paraná. Eu era um dos monitores do acampamento. Eram dois grupos, um só de meninas e outro só dos garotos. Davi era o outro monitor que trabalharia comigo naquela semana do acampamento. O Davi tinha 32 anos e a turma que estávamos responsáveis era uma turma de 11 jovens, sendo 5 deles com idades entre 12 e 15 anos e 6 com idades entre 16 e 18. Na primeira semana, o acampamento de férias foi das meninas. Elas ficaram isoladas uma semana naquela fazenda no meio do nada. Mas aparentemente, o lugar parecia ser muito tedioso, pois quando elas retornaram, não tinham novidades alguma para contar. Finalmente, era a vez dos meninos. Saímos todos da colônia em uma manhã de segunda-feira para retornar no domingo também pela manhã. O ônibus seguia com 14 pessoas, incluindo o motorista. E de Palmeira até a cidade de Teixeira Soares era mais ou menos 1h30 de viagem. A fazenda ficava perto do Rio das Almas. O ônibus passou por um longo caminho de mata, com pequenas estradas de terra e barro devido às chuvas que se prolongavam naqueles dias. Era um lugar de difícil acesso, mas enfim chegamos. Segunda-feira, primeiro dia de acampamento. A fazenda era imensa, rodeada de florestas e longe de qualquer civilização. E parecia que estávamos isolados do mundo. E o clima daquele lugar era um tanto frio e assustador. Para uns era pura diversão, e para outros era apenas um lugar chato e tedioso.
Bem, eu não sei ao certo, mas tedioso seria a última coisa que aquele lugar seria. A casa sede da fazenda era imensa. Possuía o dormitório com 15 camas, mais que o suficiente para os 11 garotos, já que o outro monitor e eu dormiríamos em um quarto separado e o motorista voltaria para a cidade com o ônibus e só retornaria no domingo de manhã para nos levar de volta para casa. Naquela semana não havia trabalhadores na fazenda, pois todos voltaram para suas casas nessa época do ano, e assim o lugar ficaria por conta dos monitores e campistas, pois uma das coisas fundamentais naquele acampamento era os campistas se adaptarem com a natureza e desenvolverem técnicas de sobrevivência na floresta. O grupo de desbravadores nos anos 80 eram bem diferentes de hoje em dia. E após todos se ajeitarem e se adaptarem no local, partimos para o refeitório e depois do almoço aproveitamos que havia parado de chover e fomos floresta adentro até o lago que ficava quase na metade da mesma. A trilha para o lago era estreita e havia muitos barrancos e até mesmo árvores caídas no meio da trilha. E ali estava o Davi e eu na frente, enquanto atrás seguiam os 11 garotos. Os mais velhos contando lendas urbanas sobre aquele lugar para assustar os mais novos. E foi quando, um pouco à frente, nos deparamos com 3 indivíduos vindo em nossa direção. Eram um índio e 2 ciganos. E ainda eu não sabia ao certo o que aquelas pessoas faziam ali. Mas o velho índio, com um semblante carrancudo e voz grossa, nos chamou a atenção. Bem, ele disse o seguinte: "Vocês que vieram de longe para esse lugar tranquilo, eu aviso-lhes que hoje é noite de lua cheia. Não fiquem na floresta quando o sol se pôr. Mas se eu fosse vocês, eu sairia daqui era agora. Nós viemos deixar a nossa oferenda aqui na floresta, para que o que há aqui fique aqui e não vá perturbar lá fora. Então eu digo a vocês para não mexerem com o que está quieto. Saiam daqui e voltem para suas casas." Na hora que o velho índio falou aquilo, todos ficaram calados. Mas depois que ele e os outros 2 ciganos seguiram rumo, todos os garotos começaram a rirem e a caçoarem do velho. E uns até imitavam ele falando, e eu não posso deixar de admitir que até mesmo soltei um riso de canto de boca. O grupo dos 11 garotos eram o seguinte: o Trevor e o Mike com 12 anos, Jacob com 13, Jared com 14, Peter, Paul e Gregory com 15, Adam, John e Lawrence com 16 e Anthony, o mais velho da turma, com 18 anos. Bem, todos os nomes são fictícios, até porque se passou muito tempo e eu não lembro o nome de todos. Seguimos por aquela trilha até chegar ao lago. A floresta estava fria, com uma densa neblina, de forma que a atmosfera daquele lugar era escura e sombria. E mesmo sendo por volta de 3 horas da tarde, a água do lago estava muito gelada, tanto pelo clima quanto pela quantidade de pedras no lago, contribuindo para o resfriamento da água. Ficamos um bom tempo ali explorando o lugar, e por volta das 17 horas
retornamos para a fazenda. Seguimos pela trilha e nessa hora a floresta estava bastante escura. E poucos metros faltando para sairmos dali, escutamos um uivo vindo de dentro da floresta. Exatamente do local onde estávamos alguns minutos atrás. No momento do uivo, todos se calaram assustados. Mas depois, ficamos tentando imaginar de qual animal procedia aquele uivo. Então, chegamos a cogitar que talvez fosse um lobo. Porém, lobos não são procedentes daquela região. Assim, chegamos à conclusão que de fato era um cachorro do mato. Bem, voltamos para a fazenda, fizemos uma fogueira nas intermediações da fazenda e todos ficamos ali nos aquecendo e assando alguns peixes. E por volta das 20 horas, os garotos foram para o dormitório e ali fora ficamos apenas eu e o Davi. O Davi me perguntava se eu estava bem e se já havia superado a morte do meu filho no ano passado e se o nosso plano ainda estava de pé. Eu disse a ele que seria impossível superar a morte do meu filho, pois ele só tinha 11 anos e foi morto de uma forma injusta. Mas os responsáveis pagariam caro por aquilo. E sim, o nosso plano estava de pé. Bem, eu não pude me conter e uma lágrima escorreu dos meus olhos. O Davi veio até mim, me acariciou e me beijou. Eu retribuí o beijo enquanto ele metia a mão por dentro da minha cueca. E em poucos segundos eu já estava ereto, o suficiente para me esquentar. Porém, não estou falando na fogueira, e sim me esquentar com o Davi. Ali próximo à fogueira transamos loucamente, e o Davi usou a sua saliva como lubrificante. E enquanto eu gemia, ele ia com toda a força, sem dó nem piedade. E assim que terminamos aquele ato profano, eu disse a Davi que tomaria um banho. E ele disse que iria logo em seguida, pois ficaria ali próximo à fogueira para se esquentar um pouco mais e fumar um cigarro. Bem, entrei para o casarão da fazenda, tomei um banho e fui me deitar. Terça-feira, segundo dia de acampamento. O dia amanheceu chuvoso e às 8 da manhã todos se apresentavam no refeitório para o café da manhã, o qual eu havia preparado mais cedo. Notei que o Davi ainda não havia aparecido e ele não estava em lugar algum da fazenda e lá fora havia apenas a fogueira apagada pela chuva da madrugada. Talvez o Davi tivesse ido embora. Foi o que falei para os garotos para não os preocuparem. A tarde logo chegou e o sol não havia aparecido desde quando virou o dia. Estava bem frio. Acredito que fazia em torno de 7 ou 8 graus. E isso por volta das 13 horas. Os garotos não queriam sair, obviamente devido ao frio. Porém, o Aidan e Anthony, que estavam entediados, resolveram dar uma volta na floresta. Os adverti a não irem muito longe, pois poderia chover a qualquer momento e eles ficarem perdidos. Os dois logo foram explorar a floresta, enquanto os outros 9 garotos ficaram comigo na fazenda. E depois das obrigações, como lavar as louças e arrumar o refeitório, fomos nos divertir com alguns jogos de tabuleiro.
e muitas histórias sobre lendas urbanas. E quando me dei conta, já eram quase 18 horas. E o Anthony e o Aidan ainda não haviam retornados. Decidi ir até a floresta procurar por eles. E todos os garotos decidiram ir comigo, exceto Trevor, o Mike e Jacob. E como os três eram os mais novos, eu falei para que eles ficassem na casa e aguardassem o nosso retorno. Chegamos em um ponto da floresta onde haviam duas trilhas. Uma que seguia para o lago e a outra que levava para a cachoeira. Então, nos dividimos em dois grupos. Jared, John e Lawrence, que eram os mais velhos dos que estavam ali, seguiram pela trilha do lago, enquanto Paul, Peter, Gregory e eu seguimos pela trilha da cachoeira. Combinamos de nos encontrarmos naquele ponto de partida em meia hora. Então, ligamos as nossas lanternas e seguimos floresta adentro. Eu e os outros 3 garotos chegamos até a cachoeira, mas não encontramos nenhum sinal de Aidan e Anthony. Então, retornamos para o ponto de encontro. E assim que chegamos, os garotos que seguiram para o lago ainda não haviam retornado. Mas em poucos minutos começamos a ouvir gritos, e eram os 3 garotos que corriam ao nosso encontro. Perguntamos a eles o que havia acontecido. E eles disseram que encontraram Aidan e Anthony. Porém, os corpos dos dois estavam destroçados em uma gruta que havia perto do lago. A gruta estava bem escondida e de difícil acesso, mas eles chegaram lá devido a um forte cheiro de carniça que vinha dali. Eles mal terminaram de relatar os fatos e ouvimos aquele uivo novamente. Porém, o uivo se seguia de passos pesados que se aproximavam de nós por dentro da floresta. Os garotos gritaram e em seguida corremos de volta à fazenda, seguindo pela trilha. E enquanto corríamos, víamos aquele vulto enorme de um cão negro bípede, com passos pesados, nos perseguindo por fora da trilha. Poucos metros para sairmos da floresta, aquela coisa se revelou. Era um enorme cão de pelos negros e corria como um bípede. Porém, ele era envergado. A sua cara lembrava muito a de um cão da raça pastor alemão, e os seus pés eram monstruosos, e das suas mãos saíam pequenas garras, e a criatura possuía olhos tão vermelhos que os mesmos pareciam ter vida própria. A fera veio em uma velocidade surreal, e faltando poucos metros para sairmos da trilha e adentrar a fazenda, aquela coisa pegou Jared e ele soltou um grito que logo foi silenciado pela fera, que agora destroçava o corpo do garoto usando as suas garras e suas presas enormes. A morte de Jared nos deu tempo para escaparmos e corremos para a casa da fazenda e trancamos a porta. Trevor, Mike e Jacob perguntaram pelo Jared. Então, eu contei a eles o que havia acabado de acontecer. Contei inclusive o que havia acontecido com o Aidan e o Anthony. Não demorou muito e aquela fera estava na fazenda. Nós nos armamos com facas e pedaços de pau. Mas aquela coisa ficou dando voltas em torno do casarão onde estávamos. A besta urrava e batia com muita força nas portas e janelas, mas para nossa sorte, as portas eram reforçadas e não veio a ceder. Por volta das 9 da noite, a criatura desistiu de invadir a casa e retornou para a floresta.
Nós estávamos exaustos, ainda tentando assimilar tudo aquilo. Porém, só fomos dormir por volta das 5 da madrugada. Quarta-feira, terceiro dia de acampamento. Acordamos por volta de 11 da manhã e o plano era ir embora dali. Seguiríamos 5 quilômetros a pé pela estrada de terra, até chegar onde havia alguns sítios próximo do Rio das Almas. E atravessando o rio e andando por mais alguns quilômetros, logo chegaríamos na vila onde poderíamos acionar ajuda. Porém, a chuva caía intensamente e nem todos se arriscariam a sair de casa. Sair em busca de ajuda não era uma opção. Então, eu ordenei que Paul e Gregory fossem comigo, pois se saíssemos por volta do meio-dia, provavelmente até às 15 horas já teríamos chegado na vila. Logo após o café da manhã, seguimos pela estrada de terra em direção à vila. A chuva já havia diminuído bastante, mas a densa neblina ainda pairava sobre a vegetação de Mata Atlântica, e o frio daquela tarde beirava os 4 graus. Paul e Gregory estavam cada um com uma faca, e eu estava com uma pequena machadinha que havia pego no celeiro da fazenda. Enquanto andávamos, discutíamos sobre o que de fato seria aquela criatura, até que chegamos a uma conclusão unânime que aquela coisa era de fato um lobisomem. Bem, ficamos mais tranquilos, pois lobisomens só atacam à noite. O que de fato, isso nos daria uma boa vantagem até chegarmos à vila. Sugeri aos 2 garotos que devíamos cortar caminho por uma trilha na floresta. Assim, chegaríamos muito mais rápido até a vila. Eles não concordaram, mas logo os convenci, pois falei que conhecia aquele ponto da floresta. E se eles me seguissem, economizaríamos 1h30 de caminhada. Então, eles concordaram e fomos floresta adentro. Cruzamos a floresta, mas o cenário estava diferente. Todas as trilhas e caminhos pareciam iguais. A neblina também dificultava de reconhecer o lugar direito. Então, acabamos andando mais que o previsto. Estávamos cansados e famintos, até que por volta das 17 horas chegamos em um lugar conhecido para nós. E quando os 2 garotos perceberam onde estávamos, eles começaram a chorar copiosamente, pois andamos por várias horas e havíamos chegado no lago que ficava meia hora da fazenda. Ou seja, ficamos perdidos e retornamos para o mesmo lugar. Bem, tivemos que mudar os planos e retornarmos o mais rápido possível para a fazenda. Mas como estávamos cansados, com fome e desorientados, levaríamos mais de meia hora para chegarmos à fazenda. Então, apressamos o passo de volta para a fazenda. Mas por volta de 17h40, a floresta já estava escura, devido ao tempo chuvoso e à neblina. Eu sugeri que era melhor não nos arriscarmos e cada um subir em uma árvore para assim passarmos a noite. E assim que o dia amanhecesse, voltaríamos para a fazenda. O Paul concordou comigo, mas o Gregory não concordou. Ele gritava falando que tudo isso era minha culpa, que se tivéssemos seguido pela estrada, já estaríamos na vila há muito tempo. Pedi a ele que ficasse calmo,
pois jogar a culpa em mim não resolveria o problema. E o mais importante era trabalharmos em grupo, mas ele não me ouvia. Somente gritava palavras ofensivas contra mim. E no momento em que Gregory se virou para seguir a trilha rumo à fazenda, a criatura saiu da mata e, em uma velocidade incrível, pulou em cima de Gregory. A fera cravou as garras na barriga dele, enquanto destroçava o seu pescoço com as longas presas. O Paul aproveitou o momento para cravar a faca no abdômen da criatura. Aquilo soltou um urro de dor, e com o coice, ele jogou Paul a alguns metros de distância. O Paul recuperou a faca e partiu novamente para cima da criatura, lhe desferindo golpes de faca. Bem, eu não podia ficar parado apenas observando. Arremessei a machadinha na direção da criatura, mas a besta foi muito mais rápida e se esquivou. E assim, a machadinha pegou em cheio na cabeça de Paul, fazendo ele cair morto. Tirei forças de onde não tinha e corri a toda velocidade para a fazenda. A criatura me perseguia ferozmente, mas por muita sorte eu consegui escapar. Cheguei na fazenda e os garotos me questionaram sobre Paul e Gregory. Então eu lhes revelei a verdade e todos ali ficaram desesperados. Mas eu, sendo o monitor, tentei manter a calma para tranquilizar a todos. Naquela noite, a fera tentou invadir a casa de todas as formas, com fortes pancadas nas portas, que se não fossem os móveis que colocamos contra a porta para reforçar a mesma, a coisa teria entrado. Mas diferente da última vez, a criatura só voltou para a floresta por volta de 3 da manhã. E só assim conseguimos dormir. Quinta-feira, quarto dia de acampamento. Amanheceu frio. A neblina tomava conta de todo o cenário lá fora. A floresta parecia tão escura quanto era a noite. O silêncio era ensurdecedor, pois não escutávamos nem mesmo o canto dos pássaros. E por volta de 9 da manhã, todo aquele silêncio foi interrompido por fortes batidas na porta. Pedi aos 6 garotos que ficassem no dormitório, que eu iria ver quem ou o que era aquilo que batia na porta. Os garotos me seguiram, e os 3 mais velhos estavam segurando facas. Olhei pelas frestas da porta e a abri em seguida. E quem estava ali era o velho índio, o qual encontramos na floresta no primeiro dia do acampamento. Ele disse que encontrou corpos em sua floresta e que todos nós tínhamos que ir embora dali o mais rápido possível e voltar para o nosso povo, pois o mal estava ali naquela fazenda. Falei para ele que tentamos chegar até a vila, porém fomos surpreendidos pela criatura da floresta. O índio disse que a criatura não era da floresta, pois ele conhece a floresta há mais de 40 anos. E aquele lugar tem muitos segredos. Mas aquela coisa que estava nos atacando não era nativa da floresta. O índio disse que conhecia um atalho até a vila e nos levaríamos em segurança. Pegamos algumas coisas para logo partir com o índio, mas o mesmo falou que eu não deveria ir, pois ele seguiria com os garotos até a vila e eu deveria esperar o meu povo ali, sozinho na fazenda. Eu disse ao índio que tudo bem, que esperaria ali na fazenda, enquanto ele seguiria com os garotos. Eu percebi o índio meio nervoso,
e ele não parava de me olhar a todo momento. E quando todos já estavam prontos para partir, e o índio deu as costas para mim, foi o momento crucial para o acertar com o cabo do machado em cheio em sua nuca. O índio caiu desorientado e foi o suficiente para que eu o golpeasse mais e o rendesse. Amarrei o índio na cadeira, enquanto todos os garotos gritavam comigo, me perguntando se eu estava louco. Então arranquei a camisa do índio e mostrei uma cicatriz em seu abdômen, bem no lugar onde o Paul havia cravado a faca na criatura. O índio murmurava que ele não era besta, mas eu e alguns dos garotos estávamos convencidos que sim. O John teve uma ideia. Manteríamos o índio amarrado e vigiado durante todo o dia. E caso a fera não retornasse para a fazenda naquela noite, de fato, era o índio a criatura. Mas caso a criatura aparecesse ali naquela noite, manteríamos o lugar todo reforçado e na manhã seguinte soltaríamos o índio e seguiríamos com ele até a vila. A chuva caía forte lá fora e logo a noite chegou. O índio permanecia calado e não falava uma palavra sequer, mesmo quando era questionado. Era por volta de meia-noite e nada da criatura aparecer na fazenda. Já estávamos cada vez mais convencidos que o índio era de fato aquela coisa. Um pouco depois, eu me cansei do silêncio do índio e resolvi fazer as coisas do meu jeito. Peguei a faca, coloquei em sua garganta e perguntei por que ele matou os garotos. Mas logo, vários gritos de socorro ecoaram ali no casarão da fazenda. Os gritos vinham da floresta e todos reconhecemos aquela voz. Era o Davi, o outro monitor que havia desaparecido há 3 dias. Bem, eu não podia ir até ele, pois o índio poderia convencer os garotos mais novos a libertá-lo. Eu pedi que Lawrence e Peter fossem até o Davi na floresta, pois pelos gritos ele parecia estar machucado. Sem hesitar, os 2 garotos foram, e pouco tempo depois, os gritos cessaram. Mas também não tínhamos notícias dos garotos que adentraram a floresta. O melhor e mais sensato a se fazer era esperar. Então, em um momento que eu dei um cochilo, o índio safado conseguiu se libertar das amarras. Ele me acertou com um golpe do cabo do machado e fugiu pela janela. Eu caí desnorteado e as minhas vistas ficaram embaçadas. E logo, os garotos chegaram, pois ouviram os barulhos do índio fugindo. Levei algum tempo para me recuperar da pancada, e logo escutamos urros altíssimos nas intermediações da fazenda. Sabíamos que a fera havia retornado. Então apagamos os lampiões e ficamos todos em silêncio para aquilo ir embora. Esqueci de mencionar que a fazenda não tinha energia elétrica. Então usávamos lampiões e a água vinha do poço. Diferente da última vez, a fera não tentou arrombar as portas e janelas. Mas escutamos aquela criatura tacar 2 objetos de encontro à porta. Porém, não nos arriscamos de sair lá fora naquela noite. Além do mais, todos nós já tínhamos certeza que a fera era de fato o velho índio. Sexta-feira, 5º dia de acampamento. Na manhã seguinte, estava um total silêncio. A neblina cada vez mais densa e o frio muito mais congelante.
a chuva havia parado, mas logo escutamos um grito vindo lá de fora. Corremos até lá e vimos Jacob totalmente em pânico. Ele gritava enquanto olhava para as cabeças de Lawrence e Peter, que estava ali no chão, ambas com as bocas abertas e com uma expressão de horror. Chamei os 4 garotos para dentro de casa. Pedi que colocassem mais reforços nas portas e janelas, pois passaríamos aquele dia ali no casarão. Iríamos preparar as nossas armas e dormir bem cedo, pois no sábado partiríamos cedo rumo à vila, pois agora o índio estava com mais raiva de nós e com certeza ele queria se vingar. A chuva veio com tudo, impossibilitando até de sairmos lá fora. Era somente Trevor, Mike, Jacob, John e eu. Então precisaríamos de toda a cautela possível e passamos o resto do dia trancados no casarão. E por volta das 20 horas, a chuva finalmente parou. Mas escutamos os uivos altíssimos vindo de dentro da floresta. Apagamos todos os lampiões e o cansaço finalmente nos venceu e acabamos dormindo. Sábado, último dia de acampamento. Naquela manhã de sábado, arrumamos as nossas coisas e, aproveitando que a chuva havia parado, pegamos as mochilas e seguimos a pé pela estrada de barro. E depois de 20 minutos de caminhada, percebemos que ali à frente vinham os 2 ciganos que estavam com o índio na floresta, no primeiro dia que chegamos ali. Tentamos passar por eles sem chamar atenção, mas eles vieram em nosso encalço, nos questionando onde estava o índio. Disseram que o índio era amigo deles e tinham negócios a tratar, e da última vez que viram o índio, o mesmo disse que ia até a fazenda ao nosso encontro. Em um rápido momento, eu saquei a minha faca e acertei um dos ciganos no braço. Mas os 2 sacaram as suas armas e nos renderam. Nos obrigaram a entrar na floresta e seguimos na mira das armas até chegarmos em uma cabana que ficava fora da trilha que cortava a floresta. A cabana tinha 3 cômodos, uma sala, banheiro e um quarto. Um dos ciganos nos amarraram, enquanto o outro permanecia com a arma apontada para nós. Eles queriam apenas saber onde estava o índio, e se nós falássemos, eles nos libertariam. Mas como não fazíamos ideia aonde estava o índio, eles disseram que ficaríamos amarrados ali até o índio aparecer. Eu contei a eles toda a história e os garotos confirmaram os fatos. Obviamente, eles não acreditaram. Porém, um deles disse que daria uma volta pela floresta para procurar o índio e logo voltaria. A chuva começou pouco tempo depois e foi parar só por volta de 3 da tarde. O cigano parecia inquieto, preocupado com um amigo que ainda não havia retornado. Ele fumava um cigarro atrás do outro e eu tentei convencê-lo a nos soltar, mas ele disse que nos soltaria somente quando o índio aparecesse, pois se o índio estivesse morto, todos nós iríamos morrer. Bem, de tanto forçar as cordas no meu pulso, eu fui conseguindo me soltar aos poucos. E só esperava a oportunidade de atacar o cigano. Ele estava sentado no chão à minha frente, encostado na madeira da cabana. E quanto a nós, uns estavam sentados e outros deitados no chão. Eu sabia que era uma questão de tempo para o cigano cochilar, e essa seria a minha hora de atacá-lo.
Bem, deveria ser por volta de 18 horas, e nada do outro cigano retornar. Eu olhei para o cigano que estava na minha frente, e ele estava com a cabeça tombada e dormindo. Me levantei devagar e pronto para chutar a cabeça dele. Porém, o meu plano foi interrompido por gritos que vinham do lado de fora da cabana. O cigano que estava à minha frente despertou do sono e gritou para que eu me afastasse com a arma apontada para mim. E se eu me recusasse a afastar, ele me mataria. Bem, logo escutamos tiros que vinham do lado de fora. A escuridão tomava conta do lugar, mas assim que o cigano saiu da cabana para socorrer o amigo que gritava desesperadamente por ajuda, eu fui desamarrar os garotos. Então, escutamos vários tiros e gritos. Olhamos pela janela e não vimos muita coisa. Porém, a silhueta daquela fera saltou em cima de um dos ciganos e em questão de segundos, a fera destroçou o pobre cigano, enquanto o outro cigano atirava na fera. E enquanto ele atirava, víamos o clarão dos tiros, e aquela criatura se revelava um monstro ainda mais aterrador. O cigano entrou e trancou a porta da cabana, ficando de costas para a mesma, enquanto nos perguntava o que era aquela coisa. E antes que eu respondesse que a criatura era o índio que eles procuravam, a coisa quebrou a porta com as suas patas e puxou o cigano para fora. Eu e os 4 garotos abandonamos a cabana. Pegamos as lanternas em nossas mochilas e corremos mata adentro rumo à fazenda. Corríamos pelo escuro o mais rápido que podíamos. E em mais ou menos 10 minutos chegaríamos na fazenda. Pegamos a trilha e só iluminávamos o chão para saber em que estávamos pisando. A criatura saiu do mato e em uma velocidade absurda, a fera pegou Trevor pela boca que se alongava desproporcionalmente. E com apenas uma bocada, separou o corpo do pequeno Trevor ao meio. Continuamos correndo, mas logo foi a vez de Jacob ser morto pela fera. E finalmente, faltando apenas mais alguns passos para sairmos da floresta e entrarmos nas imediações da fazenda, a fera veio com tudo e derrubou o John. Eu, mesmo distante, parei para ajudá-lo e gritei para o Mike que continuasse correndo para a fazenda. A criatura logo preparou uma bocada em John, que estava ali caído e indefeso. Mas antes que isso acontecesse, o velho índio saiu do mato e perfurou a criatura com uma estaca de madeira. A coisa soltou um urro que quase me deixou surdo. O índio jogou a arma para John e imediatamente ele disparou 4 vezes contra a criatura. Porém, só 2 tiros pegaram nas costas da fera. O índio puxou a estaca cravada na barriga da coisa de volta e mirou em seu peito. Mas a criatura pegou a estaca com as patas e tacou o índio para longe, na direção de John. O índio arremessado bateu em cheio no garoto, fazendo a arma que o mesmo segurava ser arremessada para mim. Rapidamente eu peguei a arma e fui caminhando com a mesma em punho em direção à criatura, que permanecia ali parada devido aos ferimentos. Apontei a arma na direção da fera, dei um sorriso e disparei as 2 últimas balas bem no peito do velho índio. Ele foi perdendo o ar e logo deu seus últimos suspiros. O John me olhava incrédulo, e suas últimas palavras foram perguntar por que eu havia feito aquilo. Em seguida, o lobisomem pegou John pela boca
e assim também o destroçou em poucos segundos. Caminhei até a fera e falei o seguinte: "Está feito, Davi." Então, a criatura voltou para o mato e eu segui rumo à fazenda. Assim que cheguei, eu falei para o Mike que tudo havia acabado, que eu matei a fera, que após morta, logo se voltou à sua forma humana, revelando que de fato era o velho índio. Porém, eu não fui rápido o bastante para salvar o John. O Mike e eu passamos a noite ali no casarão. O garoto estava abalado com tudo o que havia acontecido. No domingo de manhã, o ônibus retornou para nos buscar. Porém, só havia o Mike e eu. A polícia foi acionada, e esse foi o caso mais bizarro que aconteceu na história daquele lugar. O Mike não estava em condições de falar com a polícia, porém confirmou toda a minha história, e obviamente a polícia não acreditou na história do lobisomem, e toda a culpa dos crimes caíram no velho índio, exatamente como planejado por mim. O Davi apareceu logo em seguida, e ele estava todo machucado. Então a sua versão dos fatos é que ele ficou escondido na mata, fugindo da criatura. Voltamos para a cidade, e naquela mesma noite eu já estava em casa. Acabava de sair do banho, e logo me deparo com Davi. Ele havia acabado de entrar na minha casa, já que eu havia esquecido a porta aberta. Ele tirou a minha toalha, colocou a mão na minha cobra e em seguida me deu uma mordida nos lábios e me perguntou como foi o plano. Bem, o nosso diálogo foi o seguinte: "Ninguém suspeitou de você, Alexandre?" "Ah, somente o John quando eu atirei no índio. Mas isso não importa. Afinal, toda a culpa caiu naquele velho índio desgraçado." "Mas por que você deixou o garoto escapar? O pequeno Mike. O seu plano não era matar a todos?" "Ora, Davi, quem disse que eu deixei o pequeno Mike escapar? Ele está em estado de choque. Ele não vai conseguir conviver com tudo isso que aconteceu." "Então, você me procurou apenas por vingança? Eu acho hilário, pois alguns deles não tiveram nada a ver com o que aconteceu com seu filho." "Todos eles são culpados, Davi. Há um ano atrás, o meu filho de apenas 11 anos jogava bola com os garotos em um churrasco no sítio do pastor. Os garotos maiores usaram o meu filho como gandula, para buscar a bola quando fosse para longe. Porém, a bola caiu perto da cerca de arame e um fio elétrico estava caído sobre a cerca. E quando meu filho pegou na cerca, ele foi eletrocutado vivo. Os demais garotos perceberam que tinha algo de errado com ele, mas ficaram ali zombando dele, e só depois, quando perceberam que era sério, eles foram e nos chamaram. Eu desliguei a eletricidade, mas já era tarde demais. O meu filho estava morto e a culpa foram daqueles garotos. E nenhum deles sentiram culpa ou remorso. E quando alguém perguntava o que aconteceu, eles zombavam, imitando o meu filho no momento da morte sendo eletrocutado. Eu me tornei o monitor do acampamento e fiz o grupo se perder na floresta e retornar para o mesmo lugar. Eu acertei a machadinha em cheio na cabeça de Paul e disse para os demais que o meu alvo era você, Davi, quando estava transformado na fera. O índio e os 2 ciganos foram um imprevisto no plano. Então, para resolver esse contratempo, eu fiz tudo parecer que foi obra do índio. Aquele velho já desconfiava de mim, e eu não podia o deixar vivo. Bem, Alexandre, você não queria o deixar vivo, mas
você ficou sabendo que a polícia não encontrou o corpo do índio? Bem, se não encontrou o corpo dele, obviamente ele fugiu, você não acha? Não sei, mas isso não importa. Mas, e quanto ao Mike? Ele não desconfiou de nada? O Mike é um bom garoto. Ele foi o meu álibi perfeito. E você também, Davi. Aproveitei aquela noite, levei o Davi para o quarto e transamos loucamente. O Mike se tornou um garoto isolado, perturbado, e aos 18 anos, ele deu um fim em sua própria vida. Eu vi o Davi pela última vez em 1998. Ele fugia de um grupo de caçadores de lobisomens. Tal grupo, vocês aqui desse canal os chamam de Descobre. Hoje, aos meus 71 anos de idade, mesmo sabendo que o meu fim está próximo, eu não me arrependo de nada do que fiz. Pois eu sei que aqueles 11 garotos estão no inferno, servindo o meu filho. Boa noite.